Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. E Lucas é papai, né? Salve de palmas aí. Glória a Deus. Eu até pensei que ele não viria hoje na igreja, mas ele me surpreendeu. A Marguerite falou assim: eu acho que o Lucas, ele poderia ser seu filho também. Ela falou assim, ela usa uma expressão, né, para mim falar que eu sou fominha pela obra, né? Então, que o Lucas está na mesma pegada, né? Então, louvado seja Deus, né? Tenho mais fominhas aí, né? Louvado seja o nome de Jesus. Bom estar na presença de Deus. Segundo Reis 5. Minha palavra não será demorada, mesmo porque nós temos também nosso propósito de oração, né? Eu quero aproveitar vocês estão aqui hoje para a gente orar. Tipo assim, um pouco antes das 8 a gente começa orando e entra um pouco na oração de quem está em casa orando também, né? Então essa campanha de oração está sendo bênção. A gente criou um grupo, né? Aqueles que estão jejuando e orando, que se comprometeram oficialmente para jejuar e orar, nós temos um grupo, né? Então 21 dias de oração e jejum. Acho que aqui quem está nesse grupo é o Reginaldo, o Sebastião, a Nicole, a Marlene, né? Então estão nesse grupo aí. Então a gente está se comunicando direto ali e está uma bênção. A gente está todo mundo ali se motivando, né, nessa campanha, para que a gente realmente possa, como uma tropa de elite, à frente da igreja, porque a igreja também está jejuando, está orando, mas quem assumiu oficialmente isso é aquela história: a igreja faz na voluntariedade, nós temos que fazer na obrigatoriedade, nós assumimos o compromisso, né? Então é como se fosse um grande exército, mas tem os soldados da frente. Então nós somos os soldados, estamos na linha de frente ali, né? E glória a Deus, porque tem muita gente aí que já está sabendo da nossa campanha. E para os irmãos terem uma ideia, todos os setores das igrejas batistas estão parados, né, por causa da pandemia. E aí Deus começou a me incomodar, porque eu estou vindo todo dia orar aqui na igreja. E eu conversei com o secretário executivo da convenção. Falei, lá no setor onde eu estou coordenador ainda, eu posso chamar os pastores para a gente orar? Só orar. A gente não quer fazer reunião, é só para a gente reunir para orar uma vez por mês, as igrejas do setor bandeira. E falou assim: amei a ideia, passa uma mensagem lá no grupo. Irmãos, amanhã vai ter uma reunião de oração com os pastores. Amanhã, 9 horas da manhã, você vai passar aqui, né? É claro, eu quero crer que todo mundo que deu joinha lá vai estar aqui, né? Então eu estou dizendo isso com base nos joinhas que eu recebi, né? Então eu vou estar aqui. Se passar aqui amanhã cedo, você vai ver que eu vou estar aqui. Eu espero que seja aqui com outros pastores, né? Não vou crer que eles vão falhar, mas nós vamos orar, né? Vamos orar. Então nós demos um pontapé inicial para buscar um avivamento, né? Um avivamento. Então, louvado seja Deus. O avivamento ele vem através da oração. A oração ativa em nós o fervor espiritual, a coragem da fé. Então, quando a gente ora, a gente fica mais eletrizado na fé, mais corajoso na fé, mais ousado na fé. Quando a gente não ora, a gente fica meio cético, a gente fica meio vagaroso, né, no propósito de agir. Mas essa noite, queridos, eu quero falar nesse texto tão conhecido de 2 Reis 5, que fala sobre Naamã. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Vou ler aqui alguns versículos só. Então diz assim a palavra de Deus: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria
da sua lepra. Amém, irmão? Só até aí. O restante da história a gente já conhece, né? A partir daí, a palavra de Deus nos revela que Naamã, ele foi falar com o rei da Síria para que ele pudesse ir a Israel, e ele pegou especiarias, tesouros, para levar ao rei de Israel, para buscar lá o profeta de Deus e ali receber a sua cura. E quando ele chega lá, a palavra de Deus diz que o servo do profeta Geazi, ele vai lá na porta e dá um recado para Naamã que Eliseu mandou entregar. Diga assim: vai e dê 7 mergulhos no rio Jordão, então você vai ficar sarado da sua lepra. E diz a palavra de Deus que Naamã ficou muito irritado, indignado, queria desistir, né, de buscar a sua cura, porque simplesmente ouviu palavras que ele não gostou, que não caíram bem ao seu coração, né? Mas aí os seus companheiros de viagem, os seus servos, conservos, disseram: Senhor, mas será que não vale a pena, né, o senhor dar um mergulho lá no rio? O senhor vai ficar curado da lepra. Aí ele pensou bem, analisou a situação, falou: sabe uma coisa? Eu vou dar esses mergulhos lá. E deu lá os 7 mergulhos e saiu de lá curado. Diz a palavra de Deus que a sua pele era como a pele de uma criança, completamente restaurada. Então a história de Naamã, irmãos, é uma história que ela atravessa as gerações, os tempos, as épocas, como a história de alguém que venceu uma doença incurável, uma doença que estava oprimindo a sua vida, e ele venceu essa doença, essa enfermidade, através da sua fé no poder de Deus. A história de alguém que vence uma doença pela fé parece que cai bem nos dias de hoje, né? Parece que se encaixa bem com a necessidade do momento, né? Será que hoje Deus está precisando de gente que seja capaz de vencer doenças pela fé? Será que Deus precisa de gente hoje que tenha fé para vencer doença, para vencer dificuldades, para vencer adversidades? Eu penso que em todo tempo, irmãos, em todo tempo, Deus precisa de gente que tenha fé para enfrentar as doenças, as enfermidades, as adversidades, os problemas, né? E aí a gente fala da pandemia, que é o que está em moda, só se fala disso, né? E o povo, todo mundo já incorporando a máscara, né? Eu estou sem máscara porque estou falando, eu não sei falar de máscara, me perdoem, mas enquanto eu estiver pregando aqui ou cantando, eu vou ficar sem máscara. Mas eu vejo que o povo já está assim, tem muita gente assimilando a máscara, tem gente que já está tomando banho de máscara, tem gente que já está fazendo um monte de coisa de máscara, né? Namorando de máscara, enfim, o povo está incorporando a máscara como um acessório quase inseparável, né? Pela necessidade do momento. Mas nós temos um tempo de incertezas. Tem gente que pergunta para mim assim: pastor, quando é que o senhor acha que vai acabar essa Covid? Quando é que o senhor acha que vai passar tudo isso? Eu falei: olha, eu não tenho essa resposta para te dar, não, porque na realidade eu nem creio em pós-Covid, eu creio em convivência com a Covid, talvez em termos mais amenos, né? Onde a maioria da população já se auto-imunizou por ter passado, a gente vai conviver com ela com uma gripe, vai ser uma vacina, mas eu creio que ela vai estar aí no mercado, né, das doenças aí, dizendo: ó, estou aqui ainda, passeando aí no meio de vocês, e vocês vão ter que conviver comigo. Eu acredito que vai ser mais ou menos desse jeito, né? E hoje eu estava conversando com o irmão Gerson agora há pouco, porque o irmão Gerson na hora pegaram também, e eles estão se recuperando. E o irmão Gerson, ele ficou com pneumonia. Hoje ele parou de ter febre, né? E ele já teve, os irmãos sabem que ele é do grupo de risco, né? Então teve a dificuldade relacionada ao câncer, teve que fazer quimioterapia. Então ele tem uma certa debilidade em função de doença pré-existente. Mas, irmãos, graças a Deus ele falou: pastor, hoje eu sinto que eu já estou realmente caminhando para a vitória em cima dessa situação. Eu falei: amém, irmão, né? Eu falei: irmão Gerson, eu creio que quem tem que passar, vai passar, quem tem que pegar, vai pegar, e aqueles que Deus não permitir pegar, é porque Deus tem seus propósitos. Eu não posso falar assim, eu não posso chegar aqui e falar: gente, todo mundo vai pegar. Não posso, porque eu não sou Deus. Deus, ele pode poupar pessoas, ele pode deixar uma pessoa passar por todos os tempos sem pegar, né? Eu fico admirado da minha sogra, por exemplo, ela está aqui, né?
e ela conviveu com a gente no momento que nós estávamos, e ela tinha quase certeza que estava, foi fazer o exame da haste, né? O pessoal fala exame do cotonete. Ela já estava segura de que poderia ter pego. Eu também pensei que ela estava, né? Aí chegou lá, negativo, né? Aí você explica como? A mão de Deus, né? A mão de Deus. Então, irmãos, diante de tantas incertezas, né? De onde surgiu o vírus? É uma consequência natural da interferência negativa do homem na natureza. O vírus saiu porque propositalmente o homem criou em laboratório para criar uma bagunça no mundo, para abalar a economia, para favorecer países em relação a outros. Nós não sabemos, não temos certeza de nada disso, mas uma certeza nós temos que ter. Primeiro, Deus permitiu. Segundo, a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus, irmãos, Ele muitas vezes permite situações para que Ele possa chamar a atenção das pessoas. E eu vejo assim, Naamã era alguém que Deus queria conquistar, está claro. Naamã era alguém que não fazia parte do time de Deus. Naamã era alguém que não fazia parte do povo de Deus. Naamã era alguém, se existisse igreja naquela época, vamos transportar a igreja para o Velho Testamento, fazer aqui um teletransporte da igreja para o Velho Testamento. Se existisse igreja naquele tempo, Naamã não fazia parte da igreja de Deus, só que Deus estava de olho nele. Como eu acredito que Deus está de olho em muitas pessoas lá fora. Como eu acredito que Deus, irmãos, está olhando para muitas pessoas de valor que estão lá fora. Por que essa palavra de Deus que Naamã era um homem valoroso? Então, eu penso assim, Naamã, ele não era um homem da fé ainda. Não estou dizendo que ele não era uma pessoa de fé, porque talvez ele tinha fé, mas uma fé errada, naquilo que não era Deus, né? Mas ele não era um homem da fé, mas ele era um homem valoroso. Ele tinha valores, ele tinha sua ética, ele tinha sua moral. Talvez dentro do seu padrão de vida ele era uma pessoa íntegra, mas ele não tinha Deus no seu coração. Ele não tinha Deus como Deus na sua vida. E eu fico imaginando, irmãos, que tem muitas pessoas lá fora que Deus quer trazer para Ele através desse momento. Às vezes, quando nós estamos passando pela dor, pela crise, pela necessidade, o nosso coração fica mais sensível para ouvirmos a voz de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que se Naamã não passasse pela doença, ele não buscaria o Deus de Israel. Se Naamã não estivesse com aquele problema na sua vida, ele não se abriria para a possibilidade de dizer assim: talvez o Deus de Israel possa ser o meu Deus. E às vezes, irmãos, Deus permite situações para que as pessoas possam se abrir, talvez para uma outra visão de fé, para uma outra visão religiosa, para uma outra visão sobre quem é Deus e como Ele age nas nossas vidas. Porque às vezes as pessoas estão lá fora e cada uma delas tem uma visão sobre quem Deus é, e muitas vezes nós temos que entender que essa visão não é a visão verdadeira. E nós precisamos entender que Deus está querendo mostrar a verdadeira fé no verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Este é o verdadeiro Deus. Nele consiste toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o propósito salvador de Deus, todo o propósito salvador de Deus, restaurador de Deus, curador de Deus, está em Cristo. Tudo vem dele, tudo vem de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E isso é profundo, irmãos. Dá a impressão que nada pode ser feito se não passar por Jesus. Nada pode ser estabelecido se Jesus não for o caminho. Nada pode ser estabelecido se Jesus não for o canal daquilo que será estabelecido. Porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é através dele. Não só na criação, mas também na restauração das coisas. Porque primeiro as coisas precisaram ser criadas, aí veio o pecado, bagunçou tudo. Agora as coisas precisam ser restauradas. Mas tudo continua sendo por Ele, para Ele e através dele. Tudo continua pelo mesmo caminho, é a mesma vertente. No início, quando Deus criou todas as coisas, era por Ele, era para Ele, era através dele. E agora, quando tudo precisa voltar novamente para Deus, continua sendo por Ele, através dele e para Ele. Jesus, 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 nome sobre todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, a história de Naamã nos revela que Deus, Ele queria
trabalhar no coração das pessoas que ainda não conheciam, quebrando na mente dessas pessoas o engano religioso, a percepção errada de fé. E quantas pessoas estão lá fora vivendo uma percepção errada de fé, uma percepção errada de vida, baseando a sua vida em verdades que para elas são verdades, mas que para Deus não são. E nós precisamos, irmãos, ter misericórdia, né? Misericórdia em Deus, porque também nesse texto fala de uma menina, e é nessa menina que eu quero chegar. O alvo é a restauração de alguém, que Deus não queria apenas restaurar o corpo físico, Deus queria restaurar aquela pessoa integralmente. Deus queria restaurar Naamã espiritualmente, Deus queria Naamã para ele, mas Deus teve que usar alguém que fez a diferença na doença. Amém? Eu sei que vocês estão longe uns dos outros aí, né? E fica até ruim. Eu gosto de fazer essa situação de fale para o seu irmão, isso, aquilo, mas até fica difícil hoje, né? Se a Carol for falar para o Marlene, vai ser uma dificuldade tão grande, vai ter que tirar a máscara, colocar a mão na boca para poder falar. Mas eu quero que você pense assim: faça a diferença na doença. Amém? Faça a diferença na doença. Ali havia alguém que fez a diferença na doença de outra pessoa. Hoje Deus está dizendo que eu e você podemos fazer a diferença na doença que está no mundo inteiro. Não apenas na vida de um Naamã, mas de muitos Naamãs que estão à nossa volta. Tem muito Naamã por aí que precisa de cura, que precisa de restauração de Deus. E para isso eu e você estamos nessa terra. Eu e você somos a igreja, eu e você somos o canal que Deus quer usar. E para que nós possamos fazer a diferença na doença, a exemplo daquela menina, nós precisamos agir com compaixão. Precisamos ter compaixão, misericórdia no nosso coração para com aqueles que muitas vezes precisam ser restaurados pela ação e pelo poder de Deus. O que é compaixão? Compaixão é você olhar para o outro, para a dor do outro e tratar aquilo como se fosse a sua dor. É você trazer o problema do outro para dentro do seu coração, é você sentir a dor do outro, é você ser solidário ao problema do outro e dizer: olha, esse problema não é só seu, é meu. E nós não podemos exercer compaixão muitas vezes se nessa compaixão, irmãos, não houver misericórdia, que é a atitude de nós olharmos para as pessoas sem ficarmos pensando se ela merece ou se ela deixa de merecer. Eu quero dizer para você, querido, que eu e você como igreja, não cabe a nós julgar isso. Quem vai julgar isso é o Senhor. A nossa função é agir em amor, é cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Aquela jovem, ela foi chamada primeiramente por Deus para estar naquele lugar, e para que ela pudesse ser uma serva do Senhor, ela precisou ter compaixão. Compaixão é algo que Deus quer de mim, Deus quer de você nesse tempo. É você muitas vezes olhar para uma pessoa que não tem nada a ver com você, é muitas vezes você olhar para uma pessoa que talvez errou com você, falhou com você, mas quando a compaixão está agindo no seu coração, você passa por cima do erro, você passa por cima das situações negativas vivenciadas por aquela pessoa, e você se coloca como uma ajuda de Deus. Você passa a ser uma ajuda de Deus. Irmãos, se nós queremos fazer a diferença na doença das pessoas, porque tem muita gente que está doente aí fora, e não é só de Covid não, tem gente que está doente da mente, da alma, do coração, das emoções, mas eu e você podemos ser o canal da cura de Deus nesse tempo, amém? Amém? Quem quer ser o canal da cura de Deus aí? Seja um crente cheio de compaixão. Comece a olhar para as pessoas com aquele olhar interessado, aonde você está dizendo assim: Senhor, quem que eu vou ajudar hoje? Quem que eu vou levantar hoje? Quem que eu vou encorajar hoje? Para quem que eu vou mandar uma mensagem de fé hoje? Porque às vezes, para você ser um instrumento de cura, você não precisa estar do lado da pessoa. Hoje nós temos WhatsApp, amém, irmãos? Hoje nós temos rede social. Não tem aí uma ação que a Carol, o departamento de missões, em conjunto com o departamento dos jovens, falando de orar pelos amigos, né? Coloque lá
uma imagem, um retrato, uma foto com um amigo e deixa uma frase, uma maneira de você valorizar alguém, dizer: olha, você é importante na minha vida, eu estou orando por você. Isso é uma maneira de você ser um instrumento de cura, de bênção na vida de uma pessoa. Porque às vezes aquela pessoa, aquele agrado, aquele mimo, aquele cuidado, aquela ação de amor, é tudo que aquela pessoa precisa para ela se levantar interiormente. Existem pessoas que estão precisando ser levantadas, e você é a pessoa que Deus vai usar para isso. Você é a pessoa que Deus está levantando para levantar outros. Irmãos, as pessoas que Deus usa muitas vezes são pessoas que aos olhos de outras pessoas são improváveis. São pessoas que muitas vezes não têm lá, vamos dizer assim, em si, a característica de que é uma pessoa que tem muita condição de ser usada por Deus. Eu falo isso porque a pessoa que estava na casa de Naamã era uma simples menina. O texto fala do nome dela, irmãos? Não. Isso quer dizer que ela era uma anônima, né? Era uma pessoa anônima. Quem que é o anônimo? É aquele que faz e muitas vezes não é nem reconhecido e não é nem lembrado. Eu quero dizer para você: prepare-se para ser uma bênção, prepare-se para ser usado por Deus, e muitas vezes você nem será lembrado, muitas vezes o seu nome não será citado na terra, muitas vezes você não será lembrado, não será citado, mas saiba de uma coisa: lá no céu o seu nome vai ecoar forte. Porque talvez, irmãos, o nome dessa menina não foi dito aqui embaixo, mas lá no céu o Senhor Jeová sabia quem ela era. Eu quero dizer para você: Deus sabe quem você é. Aquela menina não estava esperando confete, ela não estava esperando, irmãos, que derramassem sobre ela um caminhão de joias. Ela não estava esperando ali, irmãos, que alguém chegasse para ela e colocasse uma banda tocando em louvor ao seu nome por aquilo que ela fez. Ela fez porque ela tinha compaixão e ela queria agradar a Deus. Então nós que estamos aqui temos que ter compaixão. Hoje é um tempo que o mundo pede compaixão. Tem muita gente lá fora precisando de compaixão, e compaixão é a ação do amor envolvido na misericórdia de Deus, aonde nós agimos sem nos preocuparmos se a pessoa merece ou deixa de merecer. A gente simplesmente olha para a necessidade e a gente coloca no nosso coração o firme propósito de dizer: vou fazer diferença aí, vou fazer diferença nessa necessidade, vou ser instrumento de Deus nessa vida, Deus vai me usar aí, né? Nós precisamos de compaixão. Irmãos, muitas vezes nós precisamos entender que é melhor no tempo de hoje ter compaixão do que querer ter razão. Às vezes o que nos atrapalha é a gente querer ter razão e não compaixão, né? As pessoas vêm discutindo, brigando, se engalfiando, porque elas querem ter razão, e quando a gente quer ter razão, a compaixão fica de lado. Então hoje nós precisamos exercitar compaixão, amém? Quem quer ser cheio de compaixão aí nessa noite? Segundo lugar, irmãos, se nós queremos ser o instrumento que Deus vai usar para levantar os doentes, num tempo em que muitos estão precisando de uma cura da parte de Deus, nós precisamos ter um coração perdoador. O perdão traz cura sempre, irmãos. O perdão é fonte de cura. Aquela menina foi levada à força, ela foi arrancada do seu lar, da sua casa, da sua família, e levada à força para a Síria. Com certeza, irmãos, ela não foi parar lá por vontade própria, ela foi parar lá porque ela foi levada na marra, né? Então imagina, ela poderia estar na casa de Naamã e olhando para Naamã assim, com aquela doença que ele estava vivenciando, e dizer: bem feito, é isso que o Senhor merece, né? O Senhor me tirou da casa dos meus pais, à força, na marra, eu não queria estar aqui, né? Então, bem feito, né? Que o Senhor sofra com essa doença, que o Senhor morra com essa doença. Foi isso que ela fez, irmãos? Não. É isso que me faz ver naquela menina a característica de uma verdadeira serva de Deus. Porque o servo de Deus, ele sabe ser machucado, ferido, mas ele sabe passar por cima de tudo isso para ser bênção na vida daqueles que o feriram. Porque, irmãos, o amor cristão, ele se consuma
ele é sacrificial, é o amor que sofre, é o amor, irmãos, que não olha para o sofrimento imposto por aqueles a quem ele está amando e por quem ele está se entregando para abençoar. Foi assim que Jesus fez conosco. Se ele fosse olhar para os nossos pecados, irmãos, e considerar os nossos pecados, nós estaríamos sem salvação hoje. Mas a palavra de Deus diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente sair de pecado, Ele não esperou a gente melhorar, Ele não esperou a gente deixar de ofender a Deus. Ele nos perdoou. Irmãos, a base da cura, de toda a cura que Deus tem para nós, está no perdão de Deus. Irmãos, não há cura se primeiro não houver perdão. Tem muita gente que às vezes vai doente nos consultórios aí, né, Lucas? E eu já li artigos que falam sobre isso, o Lucas pode até me ajudar nisso, que falta de perdão adoece, traz dores, traz reumatismo, traz um monte de situações. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a falta de perdão, ela faz mais mal para quem não perdoa do que para aquele que precisa ser perdoado. Porque, vamos dizer assim, o ônus, a obrigação está sobre a vida daquele que precisa liberar perdão. Irmãos, quando o Senhor nos perdoou na cruz, quando Jesus disse: está consumado, é como se Ele dissesse: a partir de agora, toda a cura que meu Pai liberou está liberada sobre a vida de toda a humanidade, através do perdão. Irmãos, Deus, Ele nos trouxe primeiro para Ele, Ele resolveu o problema do pecado, porque tudo que nós vivemos de ruim nesse mundo é fruto do pecado. A doença, a dor, o caráter deformado, a imoralidade, tudo nasceu do pecado. Mas quando o perdão entra, destrói o pecado, tudo aquilo que é fruto do pecado é destruído junto. Por isso que está lá no livro do profeta Isaías, que ele foi, como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Eu quero dizer para você: você é sarado em Cristo. Você recebeu cura. Toda a cura que você precisa está em Cristo, através do perdão que Ele libera sobre a tua vida. Irmãos, isso é tão verdade que quando Jesus, irmãos, está ali na casa de Pedro, e aqueles 4 homens levam o paralítico e colocam aquele paralítico na presença de Jesus, entrando pelo teto daquela casa e descendo a cama daquele paralítico na presença de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz ao olhar para o paralítico é dizer: perdoados são os teus pecados. E aí, naquele momento, os religiosos que estão ali para julgar, porque sempre tem gente julgando, né? Os religiosos são aqueles que estão sempre presentes para ficar julgando, avaliando. E ali naquele momento até Jesus passou por esse julgamento, e eles começaram a pensar assim: quem é esse? Só Deus pode liberar perdão, só existe um que pode perdoar, e é Deus. E Jesus, vendo o que passava em seus corações e suas mentes, diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para poder para perdoar pecados, ele disse ao homem: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele embasou, primeiro ele perdoou, depois ele curou. E ali, irmãos, está a sequência daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém, meu Deus, glória a Deus. O Lucas deu um estudo aí no Evangelho de João, mostrando o paralelismo que existia nas passagens, trazendo uma mensagem oculta. E eu vejo que nesse texto também existe uma mensagem oculta para nós, onde o Senhor está dizendo: eu vim primeiro para perdoar, e como fruto do meu perdão, aquele que foi perdoado também será curado, também receberá a cura, porque está no pacote. Amém, irmãos? Está no pacote. Você foi perdoado, e com o perdão de Deus você recebe cura, você recebe libertação, você recebe mudança de vida, você recebe transformação. Deus te liberta dos vícios, Deus quebra as cadeias. Irmãos,
aquela menina, ela estava levando aquele homem, antes da cura, o perdão. É isso que aquele texto nos mostra, porque aquele homem também precisava de perdão, e aquela jovem estava ali, demonstrando que ela havia perdoado ele pelos seus erros, e a atitude dela de amor em perdão, demonstrando amor através do perdão, tocou o coração daquele homem, de tal maneira que a fé dela entrou no coração dele, e nasceu nele a esperança de ser liberto daquela enfermidade. A lepra dele não pegou nela, mas a fé dela pegou nele. Eu quero dizer para você, queridos, é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer pegar aquilo que nós temos, que foi construído nele, e passar para as outras pessoas. Mas nós temos que ter um coração perdoador, nós temos que saber passar pela dor, às vezes sermos ofendidos injustamente, e passarmos por cima de tudo isso, para sermos instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem quer ser instrumento de cura aí? Glória a Deus. Aleluia. Vai custar para você a capacidade de perdoar aquele que te fere, aquele que te machuca com palavras, com atitudes, com injustiças, mas Deus está te capacitando para isso nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em último lugar, se você quer ser um instrumento de cura, aprenda a passar por cima das diferenças em nome do amor e da fé em Deus. Aprenda a passar por cima das diferenças em nome do amor e da fé em Deus. Irmãos, ali, aquela menina, ela era da tribo de Israel, aquele homem era um sírio. Eles tinham muitas diferenças, sim ou não? Diferenças raciais, diferenças culturais, diferenças, irmãos, religiosas. Havia muitas diferenças, mas as diferenças ficaram de lado em nome do amor e da fé em Deus. Hoje, queridos, nós precisamos passar por cima das diferenças para ajudar aqueles que precisam de Jesus. Diferenças ideológicas, às vezes tem muita briga por ideologia política nos dias atuais. Tem ou não, irmãos? Tem os da direita, tem os da esquerda, tem até os do centrão, né? E é muita ideologia girando em torno de política, e em cima dessas questões se cria muitas vezes um distanciamento. E eu vejo, irmãos, que nós precisamos passar por cima das diferenças ideológicas, no aspecto político, no aspecto cultural, e em todos os demais aspectos, para que nós possamos deixar o amor falar mais alto, para que nós possamos deixar a fé falar mais alto no nosso coração. Se alguém que chega perto de você fumando, e você tem nojo de cigarro, quem não gosta de cigarro aqui, irmãos? Eu tenho dificuldade muito grande. Estou falando isso, vai que Deus me coloca também na prova. Vou colocar um fumante para ser bênção na vida dele, né? Coloca lá uma pessoa que fuma, é muito diferente de você, sim ou não? Mas se Deus quer usar você para abençoar aquela vida, você vai ter que passar por cima da diferença. Amém, irmãos? Às vezes Deus vai colocar alguém que é diferente de você, com valores diferentes dos seus, mas é ali que Deus quer fazer a diferença, através da sua vida. Às vezes nós ficamos brigando demais por causa das diferenças, e o mundo trabalha para colocar no nosso coração, irmãos, vamos dizer assim, raiva dos outros, rejeição aos outros. Por quê? Porque a diferença que o outro tem muitas vezes me fere. Uma vez que ele é diferente de mim, aquilo que ele considera bom para ele, de repente não é bom para mim. E às vezes a nossa diferença acaba nos afastando das pessoas que Deus quer trazer e colocar diante de nós para serem abençoadas por Ele através da nossa vida. Às vezes Deus vai usar você que não gosta de gente que fuma para evangelizar alguém que fuma, né? Às vezes Deus vai usar você que é heterossexual para evangelizar alguém que é homossexual. Sabia que o homossexual tem o mesmo valor para Deus do que um heterossexual, irmãos? E hoje em dia, né, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai lidar com pessoas que têm essa conduta que é diferente da sua conduta.
mas precisa da cura que o Senhor pode dar. Amém? Em todas as áreas da sua vida. Porque, irmãos, quem vai mudar a pessoa é você? Sou eu? Quem vai mudar a pessoa é Jesus. Quem vai transformar a vida da pessoa é Jesus. É Ele que vai mudar. É Ele que vai mudar, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser o canal aberto de Deus, para que Deus faça o que Ele quer fazer. Irmãos, nós precisamos deixar Deus nos usar. 3 coisas: compaixão, perdão e ter capacidade de passar por cima das diferenças em nome do amor e em nome da fé. Irmãos, as pessoas estão aí fora pedindo ajuda. Eu e minha esposa temos tido contato com pessoas que não são da igreja, e hoje estão esperando que uma família viesse, porque prometeram que viria, né? Talvez não vieram hoje, talvez possam vir no domingo, não sei. No momento que Deus determinar, virão. Mas o importante é que nós estamos semeando a boa semente no coração dessas pessoas, procurando mostrar que a saída é uma só: Jesus. Jesus. Não é a Igreja Batista, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e que ressuscitou para nos salvar. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra na íntegra. Eu vi um quadrinho que me mandaram no WhatsApp que dizia o seguinte: Ele disse que nasceria e nasceu. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E Ele disse que voltaria. Então, se Ele já cumpriu tudo isso, espere com confiança, porque Ele também voltará. Então, se Ele nasceu, se Ele morreu, se Ele ressuscitou, e se Ele cumpriu tudo o que Ele disse, Ele vai cumprir também a promessa de voltar para levar a sua igreja. E eu quero, irmãos, eu quero fazer parte da igreja que vai subir com Jesus. Irmãos, todos nós estamos aqui, estamos sendo preparados para um tempo, irmãos, glorioso da volta de Jesus. Todos nós estamos sendo preparados para aquele grande dia, quando o Senhor voltará e nos levará para vivermos realidades muito superiores, muito acima da realidade que nós estamos vivendo nesse mundo. Sabe o que Deus tem preparado para você? Uma cidade com ruas de ouro. Aqui as pessoas se matam por causa de ouro. Lá você vai pisar no ouro. Lá o ouro vai ser asfalto debaixo dos seus pés. Lá, querido, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter lamento, não vai ter doença, não vai ter morte, vai ter um rio de vida. Lá nós vamos ver face a face o Cordeiro. Lá nós vamos cantar ao Senhor todos os dias. Se você não gosta de cantar para Deus aqui na terra, você está enrolado, porque lá a gente vai cantar e cantar muito. Porque, irmãos, louvor e adoração para Deus é eterno, né? Existe antes da fundação do mundo, existe com o mundo e permanecerá existindo depois que o mundo acabar. Nós temos que entender que existe algo muito maior preparado para nós do que o que nós muitas vezes olhamos e vemos como algo grandioso nessa terra. Então, nesse momento, eu quero que você pense: a melhor coisa que você pode fazer aqui é servir a Deus, é ser instrumento nas mãos de Deus, é deixar o seu coração se realizar nisso, irmãos. Porque se você procurar a sua realização nas coisas, você está fadado ao fracasso. Porque a cada dia que passa nós vemos que as coisas, elas simplesmente, elas são tão perecíveis, né? Elas acabam com tanta facilidade. Se você colocar, irmão, o seu prazer em qualquer coisa material desse mundo, você está sujeito a fracassar, porque tudo nessa terra passará, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então faça a vontade de Deus, se alegre em servir a Deus. Se Deus está usando esse tempo de pandemia para atrair a atenção dos Naamãs para Ele, dizer: olha, eu existo, eu sou Deus verdadeiro, mas Deus precisa de pessoas para que Ele possa se revelar a essas pessoas. Você tem que dizer: eu serei uma dessas pessoas. Deus, eu estou aqui, pode usar a minha
vida para salvar outras vidas. Amém? Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração. Vamos ficar em pé nesse momento?